Casarão do Pico do Jaraguá. Esse vídeo aí, essa história é interessante. É muito boa, né? Porque é uma casa no Brasil tombada patrimônio da Unesco. Não sei se é da Unesco. Eu acho que é. Eu acho que é. Mas que ela ela é tombada. foi feita com restos de animais e pessoas. Então, essa é a lenda que contam, né? Então, eu fiz um vídeo desse também, Milho, mas o meu foi um short. O seu foi um longa? É um vídeo longo. Esse vídeo foi bem no canal, inclusive. Você lembra da história dessa casa? Então, só pra ver se bate com a que eu lembro? Eu acho que é o mesmo assunto. O Afonso Sardinha, ele é um português, ele era um bandeirante, né? Né, o bandeirante é o pessoal que invadiu o Brasil. Que chegou e e falou, índio, sai daqui. Quero saber não, vocês estão aí, esse aqui é meu. Então, aí ele veio pro Brasil e nessa época o Brasil era terra de ninguém, né? Pra eles. E aí, eu não sei se era o governo que estava distribuindo terras e tal, né? Para as pessoas que queriam ficar no Brasil. E aí ele viu o Pico do Jaraguá, em São Paulo, para quem não conhece, né? O Pico do Jaraguá é um lugar que hoje em dia tem trilha para você fazer. Você pode fazer acampamento. É tipo uma região... Tem uma churrasqueira lá. Tipo já tá preparado para isso. Hoje em dia o casarão, a parte que tá em pé ainda, se não me engano, virou um museu. Tem um albergue lá também. E aí, na época era só um pico, né? E essa terra, para uma determinada tribo indígena, era a terra sagrada deles, né? Eles consideravam aquele pico verdade. Um local sagrado. Olha, o cemitério indígena, né? Que a gente fala no filme de terror. O pessoal faz brincadeira, mas tem uma história. Mas tem as partes sagradas para os indígenas. E aí eu não sei, não se explica exatamente, eu procurei realmente, mas não se explica em nenhum lugar por que exatamente que era sagrado para os indígenas. Mas era. Se eu não me engano, uma parte era cemitério indígena e outra parte só era sagrada, mas coisa indígena no Brasil, infelizmente, a gente não tem muita... Não tem registro, muito registro, muito documento que fala a história em si, né? Mais o que conta-se. E aí o Afonso Sardinha, ele gostou daquela área, uma área alta tal, né? Também tem uma vista bonita. Isso, era um pico mesmo, né? É alto, você consegue ver a cidade. Uma montanha enorme. E aí ele falou, quero essa terra pra mim, por que não, né? Tô chegando aqui e não tem ninguém. Pra ele aqui não tinha ninguém. Quer dizer, tem, mas a gente consegue tirar, né? A gente consegue... O pessoal tinha armamento pesado tal, né? O índio não sabia lidar muito bem com aquilo ainda. E aí ele ficou com essas terras e aí ali ele mandou construir um casarão, né? Ele tinha os escravizados dele também, na época. Sim. E aí, o que ele começou a fazer? Como era uma área de mata, ainda tinha muita vida silvestre ali, muitos animais e tal, né? E aí ele mandava matar tudo, mata todos esses bichos aí, agora aqui é minha fazenda. E ele pegava esses restos desses animais e colocava na massa para fazer a casa, né? Fazer o casarão. Eu não lembro, eu não sei como é que chama em outros lugares, mas é algo que eu conheço como pau a pique. Que é quando você faz aquela armação com os bambuzinhos e taca barro no meio, né? Na época era assim que se construía, acho que nem usava tijolinho ainda. E aí nessa massa ele mandava colocar para a massa ficar mais consistente, assim, já é uma coisa bizarra, você pensar bem. Sim, colocar pega o bicho morto ali, na massa e vai construir sua casa. Não faz sentido na minha cabeça ainda hoje. Dos animais e tudo mais, não faz sentido. Não pode não. Aí tal, né? Até aí as pessoas que faziam achavam estranho, mas ainda tava ali, ok, é um bicho. E também a gente pode pensar que, fora é o bicho, a gente tem que pensar que eram empregados dele. E se não fizesse, né? Também eram escravizados, né? Ou você faz ou você faz, não tem outra opção. Você faz ou você não come, você não vive mais, né? E só que aí teve uma época que começou a extrapolar os limites, porque era um trabalho árduo, né, galera? Não era... Hoje em dia, você trabalhar como construção civil já é um trabalho árduo, com as facilidades que você tem tijolo, tem a massa, né, tem equipamentos e tal. E tem os direitos humanos, tem os direitos do trabalho também. Na época não tinha. Na época não era assim, era um serviço realmente... As pessoas mal comiam para poder trabalhar. E aí começou também a falecer alguns empregados. E aí ele pegava esses empregados também e falava, põe na massa. Vai fazer na massa. Céu. Fora isso também, os escravizados que iam ficando mais velhos e tal, que já não tinha mais aquela força braçal que ele precisava, também morreu, vai pra massa. Você imagina isso? É completamente bizarro. Não, é bizarro. E aí, aí jogava Sim, os corpos dessas pessoas que eram vistos como coisas, né? Sim, às vezes é alguém que... Quer dizer, pra ele nem era alguém. Não era alguém, era uma objeto, era uma posse dele, né? Ele comprava, né, os escravizados. Né? Então. E aí ele construiu esse casarão baseado nisso. E embaixo do casarão tinha uma senzala também, que ele mantinha lá. Que era onde ele mantinha os escravizados dele. Inclusive, acho que ele chegou a algum momento que ele foi uma das pessoas
dessa região que era o que mais tinha escravizados e tal. Inclusive, acho que hoje em dia ainda tem um monumento do Afonso Sardinha, não sei se existe ainda, mas é um monumento que não faz sentido nenhum existir, inclusive, porque ele não era, pelas histórias, ele não era uma pessoa boa, digna não era de um legalzinho. Mas aí construiu-se então essa casa. Que é um casarão mesmo. É um casarão mesmo, tal, feito com essa massa, com resto de gente, resto de bicho e tal, né? Imagina o ar, como que não era dentro dessa casa, o clima, né? Você viver numa casa assim. E tinha senzala embaixo ainda. Então passou-se os anos e tal, a casa ficou lá em pé, né? A massa ficou boa. Mas aí chegou um momento que o Sardinha faleceu, né? Ficou velho, morreu, tal, ficou para os filhos, né? Aí os filhos na época montaram, era o auge das fazendas de café no Brasil. E aí os filhos montaram lá uma fazenda cafeeira, tal, conseguiram manter um tempo a fazenda assim ainda. Aí começou a não se ter mais o trabalho escravizado, já ficou mais caro para a fazenda manter, né? A Lei Áurea veio, tirou, né? Muita gente não queria, porque... Não, mas aí como é que eu vou manter a minha fazenda sem pessoas escravizadas? Sem pessoas que trabalham sem ganhar absurdo. nada? Não dá como, não tem como. Eles querem comer. Não faz sentido, né? Eles querem direitos. Imagina, ter que pagar um salário. E aí, depois de um tempo, eles não conseguiram mais manter a fazenda, até que chegou um momento que a fazenda ficou um tempo abandonada. Aí cresceu o mato e tal. Então teve esse momento dela ficar abandonada. Teve um momento de abandono total. Casarão. Aí parte da casa, por não ter manutenção, parte caiu. Ficou uma parte que caiu, até que acabou entrando o governo local para reestruturar o Pico do Jaraguá, tornar ali um local turístico, né? E aí tombaram a casa, não pode mais mexer, negócio assim. A parte que estava em pé da casa ainda, eu não sei se eles... eu nunca cheguei lá depois disso. Mas eu não sei se eles reestruturaram a casa para garantir que ela não caia, né? Ou se eles fizeram um novo local igual, mas eu sei que parte virou um museu. E eles construíram também na região um albergue, né? Que é onde você pode se hospedar por uma noite ou outra, assim. Eu queria perguntar, o que é um albergue nesse sentido? Porque você falou albergue, a pessoa lembra do filme. Filme O Albergue, é de tortura, pelo amor de Deus. Mas o filme O Albergue, ele chama albergue exatamente porque as pessoas que passam, né, as coisas lá do albergue se hospedam num albergue. Isso, exatamente. O albergue é uma hospedaria, né? É quase um hotel, só que geralmente no albergue não tem muita separação de quarto, né? Tipo, tem o quarto masculino e o quarto para as mulheres, geralmente é assim, né? Você quer uma cama, na verdade, você aluga uma cama. Uma cama para passar a noite. Para passar a noite, geralmente é isso. Construiu-se isso também lá e também ao longo dos anos, ao redor ali do Pico do Jaraguá, cresceu a cidade, né? Porque São Paulo cresce desordenadamente para qualquer canto. Tem espaço, faz casa, né? É verdade. E aí, depois de um tempo, começou-se a ouvir umas coisas estranhas. O pessoal que cuidava do museu, quando estava organizando o museu ainda, começou a falar que ouvia barulho de corrente, do nada. Aqueles pisos de madeira, sabe? Sim. Que você pisou, tum, tum, tum. Né? Então. E aí, além de ouvir a madeira rangendo, o pessoal começava a ouvir barulho de corrente, começava a ouvir grito. Tudo vindo do casarão, né? Isso o pessoal dentro do casarão montando ali o museu. Durante a montagem do museu. Aí, quando começou também as hospedagens no albergue, quem dormia lá falou que também sentia gente pegando esse tipo de coisa, sabe? Nela. Tocando, mexendo a cama. Aí de repente vinha um ar gelado, aí passava. O passado cobra. Sim. Aí quem acampava na região ali ouvia passos em volta da barraca. As pessoas não chegavam a ver alguma coisa, mas sentiam uma presença e sentia toque, respiração. Às vezes pegava, beliscava. Parece que era alguma coisa querendo chamar a atenção, tipo, tô aqui, sabe? Alguma coisa assim. E aí as pessoas começaram a ficar com medo disso, né? Óbvio, ainda mais o ambiente que já é então. Rural ali, matagal. E não só essas pessoas, mas o pessoal que mora na região fala que ainda hoje, quer dizer, ainda hoje, eu fiz esse vídeo, acho que foi ano passado, mas fala que até os tempos atuais ainda passa por esse tipo de coisa lá, de ver... ouvir, né, passos assim perto de casa, aí vai olhar, não tem ninguém, o cachorro late, como se tivesse alguém parado ali.
E a pessoa vai lá, não tem ninguém. Os seguranças do museu também é difícil ter alguém que trabalhe lá há muito tempo. Isso é o que eu ouvi bastante quando eu fui pesquisar histórias do casarão. Porque o pessoal trabalha lá, aí à noite eles têm que proteger o lugar de qualquer tipo de vandalismo, invasão. Aí de repente vê uma sombra ali, que é uma pessoa, aparentemente. Vamos ver quem é, o que quer, tal, né? Se quer vandalizar. Oi, boa noite. A pessoa chega lá com a lanterna, quando aponta a lanterna não tem ninguém. Você só viu um vulto. Nada. Você vai trabalhar num lugar assim não vai ficar lá. Não, e ainda. À noite. Exato, à noite e num lugar que você não tem pra correr. Você tá num lugar que é assombrado no meio da cidade, tem um vizinho do lado que. Fulano, ó, fica aqui comigo. Agora, né, vem aqui comigo. Agora, lá no Pico do Jaraguá, é matagal em volta. Sim, é um parque, né? Parte é natureza e parte é essas construções, mas não é uma coisa muito urbanizada. Não, assim, né? Não é. Tem um dos cantos escuros ainda que você fica meio ressabiado de olhar. Tem demais, tem demais. E o que eu sempre ouvi, uma história que eu sempre ouvi lá, Milho, do casarão do Afonso Sardinha, era uma história realmente de um segurança que estava lá na madrugada, estava fazendo a ronda lá e tal, e aí ele ouve gente quebrando coisa dentro do casarão, jogando coisa, mas barulho de quebração mesmo dentro do casarão. Pai, caindo panela e caindo prato e derrubando obra de arte, derrubando. E ele falou, gente, aí ele coloca o olho assim, joga a lanterna e tudo nada, tudo parado assim. Poltergeist ali. E ele falou, gente, estão destruindo. Aí ele começa a ameaçar, fala, eu vou entrar aí, hein? Eu tô armado, que não sei o quê. Ele chama a polícia, né, pra ir lá. A polícia chega e a polícia manda ele se afastar. E aí fica na porta, tipo, quem que tá aí? Pode parar. E o barulho, e a polícia ouve o barulho. A história que eu ouvi é que... se eu não me engano, desse casarão tem um registro policial. Né? Então, eu acho que é desse. Tem um registro policial, porque eu lembro, eu contei essa parte, inclusive, que uma dessas manifestações tem, inclusive, o registro na delegacia de que alguém tinha invadido e tava vandalizando lá dentro. A polícia chegou, não tinha ninguém. Não tinha. Eles abrem a porta. Era só o barulho. Na hora que abre, não tem mais nada. Para barulho, para tudo. E não tem ninguém lá dentro. E aí, claro, né? O cara pede demissão, a polícia... Sim, a pessoa não tem essa cabeça de... Vou fazer amizade com os espíritos que estão aqui. E uma vez eu falei sobre isso, né? Dessa massa feita com corpos tanto de animais como de seres humanos, e muita gente comentou no meu vídeo, falei, nossa, agora eu serei cancelado, mas muita gente comentou no meu vídeo falando, não, isso é lenda, isso é mentira, não há registros de que o Afonso Sardinha... Mas você acha que teria registro? Isso que eu ia comentar. Eu coloquei na minha massa. Coloquei 2 homens e 3 mulheres. 2 homens e 3 cachorros. Não teria, né? E a gente sabe, quem estudou minimamente a época da escravidão sabe que eles eram tem isso objetos de dos senhores deles lá, os escravizados, né? Tanto que hoje em dia não fala mais escravo, o certo é mais escravizado, porque é uma condição da pessoa, ninguém quer ser exatamente, escravo. Não era uma opção. Não é uma opção. Então, e esse casarão, cara, ele tá até hoje lá, ele é um casarão, pelo que eu me lembre, todo branco, com umas janelas azuis, não azuis, ainda tem esse aspecto de um casarão antigo de fazenda, né? É quando você faz aquela armação de madeira azul na janela, né, o peitoral e tal. E a casa é toda branca. Eu não tem lembro, a senzala. Não sei se trocaram o telhado, porque eu lembro que era um telhadinho daquelas telha vermelha antiga. Não sei se trocaram isso. E sabe o que é engraçado? Eu acho que aumenta mais o mistério ainda do casarão Afonso Sardinha, que não pode entrar. Acho que tá fechado agora. Não sei se nem no museu você pode entrar. Eu acho que tá fechado. Tá com risco de... E tem gente que fica olhando lá para ver se não pode gravar, não pode... E eles não falam sobre essas histórias. Claro que não vão falar, que tem fantasma. Claro que não. Mas eu sempre determino um lugar assombrado, não sei se você concorda com isso, Milho, mas é exatamente lugares assim onde teve relatos de muita injustiça, de pessoas que morreram de maneira injusta, de pessoas que foram assassinadas ali. E aí ali a gente tem relato de escravidão, né? A gente tem relato de um cara que mandava matar sem pudor, né? Sempre esses lugares têm esse karma, se é que podemos chamar assim. Um karma, uma aura. Porque assim, é um lugar de muito sofrimento, né?